E aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar textos com destaque no After Effects, beleza? Vamos lá! Então a gente vai começar o tutorial aqui no Premiere, já estou com ele aberto aqui e já com o arquivo de áudio e vídeo que eu vou usar para fazer esse tutorial. O que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente isso que você viu na introdução. Esse clipe que você viu na introdução é esse aqui, e esse efeito do texto que você acabou de ver, a gente vai fazer agora, né? Meio Inception isso, né? Isso que você já viu, na verdade, nesse momento aqui eu não fiz ainda, eu vou fazer agora e depois eu vou colocar lá na edição, certo? A gente vai fazer isso junto aqui, beleza? Então, padrão, né? Aqui é o arquivo do vídeo e aqui é o arquivo do áudio que eu gravo separado com o meu microfone de lapela. Eu já me posicionei no vídeo aqui, eu coloquei, dividi em 3 aqui a tela, me posicionei em um dos terços, né? E vou encaixar o texto aqui nesse canto. Certo? Beleza. Então, daria pra gente fazer isso direto no After Effects e lá, já com esse clipe aqui como referência, criar o texto direto no After Effects, fazer tudo por lá. A não ser que eu vá animar o texto, né? Nesse caso eu não vou animar o texto, assim, fazer a animação de letra por letra entrando. As animações que eu vou fazer no texto é o texto entrando inteiro, então não faz diferença se ele é um texto mesmo ou se ele é uma imagem. Então nesse caso eu prefiro sempre criar antes no Photoshop, porque aí eu tenho mais controle sobre o que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Então eu só vou pegar um framezinho aqui, ó, vou posicionar a agulha aqui num frame perfeito aqui e vou clicar nessa câmerazinha para eu exportar aqui na área de trabalho mesmo um frame como referência. Agora eu vou lá no Photoshop e aqui no Photoshop já abri aqui a imagem, né, como referência da posição que a gente vai fazer. E aí o texto que eu vou colocar aqui é no momento que eu falo criar textos com destaque no After Effects. Então vou escrever aqui, ferramenta de texto, tudo em caixa alta, criar textos com destaque no After Effects. A fonte que eu vou usar é essa aqui mesmo, a Holloway. Vou deixar ela em black. Vou aumentar um pouco o tamanho aqui de todos. Vou deixar o com destaque bem grande aqui, ó. Criar textos com destaque no After Effects. Vou deixar o destaque um pouco maior que todos. E os outros dois um pouco menores. Eu vou deixar o criar textos e o no After Effects com o medium aqui, ó. Eu vou deixar só o com destaque em bold. Aí eu vou selecionar os 3 aqui e deixar centralizado. Então temos aqui, ó, criar textos com destaque no After Effects. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou ativar as regras aqui apertando o Ctrl R e vou passar essas 2 guias aqui e eu quero alinhar esse texto aqui nessas guias. Para os 2 textos ali ficarem do mesmo tamanho, aí fica mais legal. E o espaçamento, para ficar uma coisa bem legal mesmo, vamos fazer com que o espaçamento entre os textos tenha essa distância aqui, ó. Vou criar uma nova layer, pintar com uma cor qualquer aqui, preto mesmo. Com Ctrl Backspace, aí eu pintei com a cor do Background Color aqui, ó. Eu vou usar esse tamanho aqui como referência do espaçamento, ó. Os próprios Smart Guides do Photoshop me ajudam, tá vendo? Essa linhazinha roxa, ela já me ajuda. Vou passar esse quadrado aqui, deixar isso aqui também, beleza. Posso jogar esse quadrado fora, clicando na lixeirinha aqui na camada dele e beleza. Essas guias já me foram úteis também, não tem mais necessidade. Aí agora a gente vai criar aquele efeito que é como se fosse uma caneta marca-texto passando atrás desse texto aqui com destaque. Se você quiser fazer esse efeito só com um retângulo assim, ó, passando um retângulo atrás do texto, um retângulo retinho mesmo, sem nenhum efeito de brush, essas coisas, dá para fazer isso direto no After, só criando um retângulo lá e você anima a escala do retângulo, assim, do 0 na horizontal, né, do 0 até o 100%, e aí beleza, sem problema. Aqui a gente não vai fazer dessa forma, aqui a gente vai fazer com um brush mesmo, então aqui no Photoshop já vem com alguns brushes e outros você pode instalar. Eu vou usar um brush aqui, ó, de Wet Media Brushes, né? Que é como se fosse de pincel mesmo. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, esse Kyle Ultimate. Aí eu vou só acertar o tamanho aqui dele, ó, no tamanho do texto. Então como que eu faço isso? Eu posso simplesmente clicar aqui com o botão direito e arrastar, só que aí a gente não tem feedback, né? A gente não tem como saber em tempo real o tamanho disso aqui. Então eu sempre sugiro e eu prefiro alterar o tamanho do brush da seguinte forma. Eu clico e seguro com o botão direito do mouse, seguro a tecla Alt e arrasto para direita. E aí ele mostra aqui, ó, esse círculo ele mostra o tamanho do brush, tá mudando ali, ó, diâmetro.
Tá vendo que tá aumentando e diminuindo? Quando eu arrasto para a direita ele aumenta, quando eu arrasto para a esquerda ele diminui. Então eu vou deixar ele um pouquinho maior só que a letra C aqui, ó, beleza. Já tem o tamanho do jeito que eu quero. E agora eu só vou escolher a cor. A cor eu quero que seja o azul aqui da minha identidade visual. Eu já tenho ela salva aqui na minha Libraries. Se você está vendo esse vídeo e não conhece a janela Libraries, ela é ótima para você salvar essas coisas, cores, fontes, vetores que você usa sempre. Você já deixa aqui dentro do Photoshop, não precisa ficar pegando de fora. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre a janela Libraries. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar ele aqui no card para você assistir, beleza? Então, ok, só cliquei aqui no meu azul, ele já está aqui no foreground color, né? Eu já criei uma camada aqui, ó, entre o fundo e os textos aqui em cima. Então, aqui nessa camada aqui, eu vou até dar o nome de marca texto nela, e aí eu vou simplesmente dar um clique aqui no começo do texto, com o Shift segurado eu vou dar um clique lá no final, e aí a gente tem, ó, um highlightzinho, né? Um traço como se fosse feito por uma caneta marca-texto. Lembrando que isso aqui foi uma escolha que eu fiz, né? Fazer com que o traço seja aqui da cor da minha identidade visual e que ela passe por trás do texto e o texto seja em branco. Porém, uma outra coisa que eu não vou fazer dessa forma aqui, mas uma outra opção que fica bem legal é o seguinte, ó. Se, por exemplo, eu vou copiar aqui, arrastar esse texto para baixo, vou tirar o criar textos e o After Effects. Eu vou deixar só o com destaque. Vamos supor que esse com destaque fosse, na verdade, preto. Então, eu vou pintar ele de preto aqui. E aí você deixasse, por exemplo, isso aqui, ó, esse brushzinho que a gente criou, numa cor de caneta marca-texto mesmo, um amarelinho, verdinho assim, ó, bem cor de marca-texto. Aí, o que você faz? Em vez de você fazer ele passar por baixo, você transforma aqui na opção Multiply e joga por cima. Ó. Por que Multiply? Ó, se eu deixar normal, ele vai cobrir mesmo, né? E aí, se eu deixar em Multiply, ele vai passar por cima do texto, ó. Deixar aqui pra gente enxergar melhor. E vai ficar bem parecido com quando a gente animar lá, ó, entendeu? O texto tá aqui. Aí a animação vai ficar assim, ó. Vai passar por cima do texto como se fosse uma marca-texto mesmo. Bem interessante. É uma opção também, se você quiser fazer dessa forma, passando por cima, deixa numa cor mais clarinha e deixa em Multiply. E aí lá no After Effects tem as opções também de você mudar aqui os modos de mesclagem, e aí você deixar como Multiply, e aí esse efeito fica interessante também, beleza? Essa é uma opção legal desse efeito. Aqui no caso, eu vou fazer dessa forma mesmo, com da cor azul e passando por baixo. Então agora, antes de passar isso aqui que a gente criou pro After Effects para fazer a animação, eu vou passar isso pro Premiere, porque eu quero encaixar ele certinho lá no vídeo, já com a duração certa, para que o texto entre na hora que eu tô falando, e aí depois que a gente acertar as posições lá no Premiere, a gente vai jogar para o After Effects e fazer a animação, beleza? Já tenho esse PSD salvo aqui, simplesmente eu vou salvar e vou lá para o Premiere. Aqui no Premiere, na janela Project, eu vou simplesmente dar 2 cliques aqui e importar esse PSD que a gente fez. Aí ele me dá essa opção aqui de Merge All Layers, nesse caso é se eu quiser abrir um arquivo em uma única imagem, né, com todas as camadas juntas, mas nesse caso não é isso que eu quero. Eu quero que seja layers individuais e que aqui, ó, isso aqui é importante, que venha no document size, não no layer size, senão ele vai trazer a imagem, por exemplo, na palavra ali, com destaque, ele vai trazer a imagem desse tamanho, aí quando a gente jogar ele aqui em cima da tela, ele não vai ficar na posição certa que a gente já determinou lá no Photoshop. Então você tem que deixar aqui, ó, document size, que aí ele vai trazer a imagem na posição certa, no tamanho correto aqui, que é o Full HD, né, 1920 por 1080 pixels. Então deixa essa opção aqui como document size, e aqui você seleciona as layers. Eu só vou tirar essa layer de baixo aqui, que é a referência, não preciso. Eu só quero essas layers aqui, mesmo dos textos e do efeitinho lá de marcar texto. Ok, beleza, ele trouxe numa pastinha aqui, tá tudo aqui bonitinho. Agora a gente vai colocar aqui, vou precisar do fone para ouvir exatamente o ponto onde eu falo as coisas que eu quero que elas apareçam. Então vamos lá. Então agora eu vou importar os elementos aqui no momento exato em que eu falo a frase que vai aparecendo ali, né? Então vamos lá. E aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar textos. Aqui, ó. Criar textos. Aqui que eu falo criar textos. Então entra aqui. Criar textos com destaque. Vai entrar aqui. E eu vou deixar um espacinho aqui já pro highlightzinho no fundo. Com destaque no After Effects. No After Effects. Vai entrar aqui no After Effects. Beleza? Beleza. Vamos lá. Beleza. Então vai ser deste tamanho aqui. Deixar um pouquinho maior aqui, porque aí tem um espaço para intro
do canal fazer a animação. O que importa é a animação de entrada mesmo, a animação de saída eu não vou fazer porque aqui vai entrar a intro do canal que vai passar por cima de tudo. Então agora já temos os elementos aqui na posição certa e vamos levar isso lá para o After Effects para fazer a animação. Então eu só vou fazer um corte aqui, ó, nesse pedaço do vídeo que eu vou levar junto. É sempre bom levar junto para ter uma referência. Nem sempre é necessário, mas nesse caso aqui eu acho legal. Então já fica uma dica aqui para você. Sempre que você for fazer esse link do After Effects com o Premiere e for levar uma parte do vídeo junto, sempre faz o corte antes de você levar. E aí você duplica, ó, você segura o Alt e arrasta para cima para fazer uma cópia, aí você tem um backupzinho do vídeo original aqui, sem animação nenhuma, e do vídeo que você vai levar junto com os elementos que você vai animar lá no After, beleza? Selecionei tudo, aí você clica com o botão direito e dá um Replace with After Effects Composition. Aí ele já vai abrir aqui o seu After Effects, ele já abre a janela aqui para você salvar, vou salvar aqui, beleza? E ok, temos a nossa timeline bonitinha. Agora a gente vai fazer as animações. Já posso tirar o fone aqui que eu não vou precisar mais. Os elementos já estão todos aqui. Vou dar um zoom maior aqui, ó, nessa parte aqui que a gente vai trabalhar. E eu só vou fazer uma animação de entrada nos textos e depois fazer a animação da marca texto entrando. Vou fazer uma animação aqui que é o seguinte, ó. Esse no After Effects eu quero que venha de baixo. O criar textos eu quero que venha de cima. E o com destaque eu quero que ele cresça. Quero que ele venha do zero assim e cresça. E eu quero que todas essas animações durem 20 frames. Então eu vou selecionar aqui as 3 layers de texto. Por enquanto eu não vou selecionar a layer aqui do marca-texto. E vou abrir os parâmetros delas aqui, ó. Transforme, transforme. Nessa primeira aqui, que é a com texto, eu vou animar a posição. Então eu coloquei já um keyframe aqui, ó, em posição. Eu sei que a animação vai ser aqui no início, né? Só que eu vou só medir aqui os keyframes certinho, depois eu posiciono no local certo. Então eu vou colocar um primeiro keyframe aqui em position. Vou avançar 20 frames. Para fazer isso, você segura o Ctrl e aperta para o lado com as setas do teclado. Ele anda um frame por vez. Porém, se você segurar o Shift junto, ele vai andar 10 frames. Então, simplesmente segura o Ctrl e o Shift, aperto 2 vezes a seta do teclado e pronto, ele andou 20 frames, é exatamente o que a gente quer. Vou colocar um novo keyframe aqui em Position. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa layer no After Effects. Então, vamos lá. Position, Ctrl Shift, 2 toques para a esquerda, Position, beleza. Agora vamos criar essa animação. Só que antes, como que eu quero que essa animação aconteça? Vamos aqui focar, só para a gente não abrir 1000 layers e não ficar confuso, vamos focar aqui nessa primeira layer aqui do criar textos, que é o primeiro texto aqui, ó. Como que eu quero que essa animação aconteça? Eu não quero que ela venha lá da ponta da imagem e venha animada até aqui esse ponto. Não, eu quero que ela simplesmente surja daqui para baixo e daqui para cima ela não apareça, então a gente precisa fazer uma máscara. Como que a gente vai fazer isso? Vou simplesmente, clicando fora aqui, ó, sem estar com nenhuma layer selecionada, ó, clico fora, pego aqui a ferramenta retângulo e circulo aqui exatamente onde eu quero apenas que ela apareça. Só quero que ela apareça nessa área aqui. Aí eu vou posicionar esse shape que eu acabei de criar exatamente em cima da layer do texto. Então, ó, tá aqui, ó. Texto, né? Criar textos, ele tá embaixo, né? Tá aqui, ó. A layer do criar textos tá aqui. E o shapezinho que eu acabei de criar tá exatamente em cima. E aí eu vou clicar aqui nessa opção, ó, Toggle Switch Modes, e vou aqui na layer do texto, eu vou ativar essa opção aqui, ó, Alpha Mate Shape Layer 1. O que isso vai fazer? Ele vai criar uma máscara e vai fazer com que o meu texto seja exibido somente na região desse shape que está na camada exatamente em cima da layer que eu estou trabalhando. Então eu vou voltar aqui, ó, no Toggle Switch Modes, com a layer selecionada aqui, eu vou apertar o U. O U faz com que ele exiba somente os keyframes existentes, né? Então ele já ativou aqui o parâmetro de Position. E aí, ó, no primeiro keyframe, eu vou animar a posição dele para cima. Então eu vou pegar esse parâmetro menor aqui, que é o parâmetro da horizontal, e vou clicar e arrastar para a esquerda. Aí ele vai saindo do jeito que eu quero e aí ele desaparece fora da área do shape. É exatamente isso que eu quero, ó. Vou animar ele vou posicionar ele aqui até ele desaparecer. Desapareceu, é exatamente isso que eu quero. Essa animação que eu quero, ó, que ele entre nesse momento. A mesma coisa eu vou fazer agora, eu vou até minimizar aqui, ó. Isso aqui já fizemos. Vou pegar essa layer aqui no After Effects. Vou primeiro, sem nada selecionado, repetir o processo. Pegar a ferramenta retângulo aqui, fazer um retângulo na exata área onde eu quero que o texto apareça. Vou dar aqui de novo Toggle Switch Modes
Vou ativar o Alpha aqui, ó, Alpha Made Shape Layer 2. Com a layer do texto selecionada, eu vou apertar o U, posicionar a minha agulha aqui no primeiro keyframe e vou alterar de novo o parâmetro de vertical, só que agora arrastando para a direita para eu aumentar o valor e fazer com que ele desça, ó, até ele desaparecer. Então é exatamente isso que eu quero, ó, que esses textos apareçam dessa forma. Depois a gente vai melhorar aqui essa animação. Por enquanto é a animação base que eu estou criando. Então agora já temos a animação dos dois textos de cima e de baixo. Vamos fazer a animação do texto com destaque. Essa animação vai ser diferente, vai ser uma animação de escala. Então eu vou posicionar o keyframe aqui na mesma posição desse, porque eu estou usando como referência para que todos tenham 20 pixels, né? Todas as animações tenham 20 pixels. Aí eu vou simplesmente criar um keyframe aqui no parâmetro de escala, vou posicionar o meu keyframe aqui no último pixel, 20 pixels para frente, e colocar um novo keyframe. Nesse primeiro, eu vou colocar a escala de 0. Aqui o que vai acontecer? Ele vai vir de 0 a 100, beleza? Já criamos as animações, agora o que eu preciso é posicionar eles na posição certa, né? Porque eles estão na posição errada aqui. Então, simplesmente vou selecionar todas as camadas e apertar o U, ele vai me mostrar os keyframes ativos. Aí eu vou posicionar aqui, ó. Nesse ponto a gente não tem trabalho porque a gente já fez o posicionamento lá no Premiere, né? É só eu posicionar os keyframes aqui, ó, no primeiro momento em que a layer aparece. É o momento exato deles entrarem na tela, certo? Já acertamos isso lá no outro software, certo? Então aqui, ó, criar textos com destaque no After Effects. O que está faltando só é a animação de entrada do meu tracinho aqui. Então como que eu vou fazer isso aqui? Essa animação eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou fazer com o Alpha também, só que aí como que a gente vai fazer? A gente vai animar o shape do Alpha e não o traço em si. Como que isso vai funcionar? Aqui está a layer do marca-texto aqui, ó. A gente não vai mexer nela, a gente só vai fazer o seguinte. Com nada selecionado de novo, vou criar um retângulo e vou fazer uma área aqui em volta dela, até que ela seja totalmente coberta, 100% coberta. Vou posicionar esse shape que eu acabei de criar exatamente em cima da layer do marca-texto. Vou vir de novo aqui em Toggle Switch Modes, vou ativar o Alpha aqui dessa camada, Shape Layer. Perfeito, conseguimos o que a gente queria, ó. Ele já está da mesma forma. Se eu mexer na posição aqui dessa layer, ó, veja que ela está mascarada, ela não passa da área, conseguimos o que a gente queria. Só que aqui a gente vai fazer a animação do shape. Então a gente vai vir aqui, ó, em Transform, abrir os parâmetros de transformação do shape, vou colocar um keyframe aqui em Position, vou andar 20 frames para frente, vou colocar um outro frame aqui em Position, e aqui no primeiro frame eu quero que ele vai totalmente para esquerda, assim, ó. E aí a gente vai ter esse efeito aqui, ó. Certo? Só que esse efeito eu quero que ele aconteça depois que a palavra com destaque tenha entrado totalmente. Então eu quero que ele comece aqui, assim. Então eu vou posicionar esse keyframe mais para frente. E aí a palavra destaque vai entrar. Assim que ela terminar de entrar, vai vir o marca-texto no fundo. Só uma última coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, porque veja, aqui está muito... Vou tirar a visualização aqui do texto de destaque para a gente enxergar melhor o marca-texto. Está muito retinho isso aqui, ó, isso não está me agradando muito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar alfa não somente nesses retângulos retinhos aqui, a gente pode dar alfa em qualquer coisa, no próprio PSD, numa própria camada de PSD. Então, ao invés de fazer a máscara com um retângulo, porque veja, está muito retinho, isso aqui não está real. Quando você está fazendo um traço de marca-texto, não fica retinho assim. Eu posso simplesmente deletar esse shape aqui que eu fiz e vir aqui, ó, no marca-texto, desabilitar o alfa aqui, né? Vim aqui no marca-texto, duplicar ele, duplicar essa camada aqui, ó, vou dar um Ctrl D, aí eu duplico ela. Na camada de baixo, eu ativo o alfa em relação à camada de cima. Então, essa layer está mascarada nessa. E aí, essa aqui, eu vou fazer a animação. Vou apertar o P, vou colocar um keyframe aqui em Position, vou andar 20 keyframes para a esquerda, vou colocar uma nova posição aqui e vou andar para a esquerda. Olha que legal. Olha que perfeição. O traço ele vai andar já com esse shapezinho aqui de traço de marca-texto. Então fica muito mais real. Aí, ó. Até aqui. Então veja. Olha que legal que vai ficar. Nossa, ficou muito mais perfeito. Olha isso.
Isso ficou muito mais legal do que se a gente tivesse dado um blur lá na máscara. Daria para eu colocar um blur e fazer com que o traço ali que tava retinho ficasse embaçadinho. Ficaria legal também, daria uma disfarçada. Mas isso aqui ficou muito melhor. Olha isso, com um traço perfeito. Então, beleza, eu vou selecionar todas as camadas, apertar o U para a gente enxergar aqui o que a gente fez. Vou posicionar esses keyframes bem após o fim aqui da animação com destaque. Vou voltar a visualização dele aqui que eu tinha ocultado. Então aí a animação dele ficou assim, ó, com destaque. E aí vem o marca d'água. Eu posso talvez até dar um espacinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 frames para frente. Para pelo menos ter tempo, né, da palavra entrar. E aí vem o com destaque. Beleza, ficou show de bola. Agora o que a gente precisa fazer é só deixar essa animação mais profissional, né? Que tá tudo muito linear, tá bem amador por enquanto. Então como que a gente faz isso? Vamos selecionar tudo aqui. Primeira coisa, dar um F9 para dar aquele easy maroto, né? Se você não entende isso aqui que eu fiz, deixa eu te mostrar rapidinho. Quando eu seleciono os dois keyframes e ativo o meu gráfico de velocidade, veja que isso aqui é a variação de velocidade da minha animação. Por isso que ela está linear, porque não tem variação de velocidade nenhuma. A animação ela sai e entra na mesma velocidade. Quando eu seleciono os keyframes e ativo essa opção aqui, ó, Keyframe Assistant Easy, olha o que acontece. Ele faz com que a minha animação saia bem lentinha, aí ela fique rápida e chega bem lentinha. Isso faz a animação ficar bem mais legal. Porém, esse Easy ele fica legal se você está fazendo animações de elementos que já estão na tela até um outro ponto que ele vai ficar na tela. Então o elemento já estava aqui aparecendo e ele vai andar daqui até aqui. Aí fica legal. Agora, quando é uma coisa que não está na tela e está entrando, ou então que está na tela e está saindo, fica mais legal se a gente mexer nesses parâmetros para ficar ainda mais legal a animação. Nesse caso, a gente está trabalhando com coisas que não estavam na tela, né? Os textos não estavam aparecendo e aí eles vão aparecer. Então, a gente primeiro dá um F9 mesmo para ativar o Easy. Aí depois a gente vem aqui nos parâmetros de velocidade e faz o seguinte, ó, seleciona eles e joga eles totalmente para a esquerda. O que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo com que eles saiam muito rápido e cheguem bem devagar. Isso faz a animação ficar bem mais legal. Animações de entrada, ó. Ele sai rapidinho lá e chega bem devagar. Marca texto é a mesma coisa, sai rapidinho e chega devagar, sai rapidinho e chega devagar. Talvez o marca-texto, acho que o marca-texto saindo rapidinho e chegando devagar, acho que não ficou tão legal. Vou selecionar só o do marca-texto aqui, dar um F9 para voltar a ser o Easy padrão. Aí ele sai devagar, fica rápido e chega devagar. Tudo bem, nesse aqui eu acho que ficou melhor mesmo. E aí aqui, ó, finalizamos. E aí aquele toque final do After Effects, né? Deixa eu voltar aqui. Ativar os Motion Blurs de tudo, né? Tem que deixar aqui azulzinho e ativar de tudo. E aí ele faz esse efeito aqui, ó. Na movimentação, ele faz, ó. Ele fica embaçadinho na direção da animação que a gente está fazendo. Então, ó, isso faz a animação ficar muito melhor, ó. Criar textos com destaque no After Effects. Tá bem legal. Eu só achei, sinceramente, que tá muito rápido. Eu já sei por quê. Eu tô acostumado a editar vídeos pro YouTube em 30 FPS, só que os vídeos do canal aqui eu faço a 60 FPS. Porque eu gosto que o movimento do mouse lá do tutorial fique bem fluido. Então 20 frames num vídeo de 30 FPS tá legal a animação. Mas para um vídeo de 60 FPS é pouco. Então eu vou fazer com que essa animação dure 40 frames. Então eu selecionei todos os keyframes aqui do final das animações, tá vendo? Eu selecionei todos eles. Vou segurar o Alt e o Shift. O Alt é assim, ó, se você no After Effects é o seguinte, se você tá com a agulha aqui e apertar para a direita e para a esquerda, não acontece nada. O que vai acontecer é, se eu selecionar uma layer e apertar para a direita e para a esquerda, ele vai mexer, ó, tá vendo? Ó? O No After Effects está mexendo ali. Beleza, não é isso que eu quero. Se eu segurar o Ctrl e apertar as setas do teclado, ele vai mexer a agulha, tá vendo? Ó? Ele mexe a agulha. Se eu apertar o Shift, ele sempre vai mexer de 10 em 10. Então, Ctrl Shift, ele mexe a agulha de 10 em 10. Beleza? O que eu quero fazer aqui agora é mover os keyframes. Então, eu vou selecionar os keyframes que eu quero mover, que são esses aqui do final da animação. Vou segurar o Alt. Se você segurar o Alt e tocar nas setas do teclado, ele vai mover os keyframes. Isso aqui é muito bom. E aí, eu quero mover de 10 em 10 para ir mais rápido. Então, eu seguro o Alt e o Shift junto. E aí eu aperto para o lado, ó. Mexeu 10, moveu 10, moveu mais 10. Agora a animação está com 40 frames e agora ficou bem mais legal. Veja bem, ó. Muito legal. De novo, ó.
criar textos com destaque no After Effects. Meu, show de bola. Aqui como eu aumentei o destaque, ele tem que entrar um pouquinho depois, né? E eu vou deixar a animação um pouco mais lenta ainda, para ficar bem mais legal. 50 frames, beleza? E aí o destaque eu vou mover mais para frente aqui, para ele entrar bem no final, um pouquinho depois do final da animação de entrada do texto ali com destaque. Então ficou assim a nossa animação, criar textos com destaque no After Effects. Eu posso até posicionar esse no After Effects aqui no final, tudo bem, se ele vai ficar um pouco depois da minha fala, mas só para a animação ficar bem encavaladinha mesmo. Termina uma coisa e começa outra. Acho que fica mais legal. Vamos lá, criar textos com destaque no After Effects. Show de bola. Então, Ctrl S, finalizamos a nossa animação. Vamos voltar lá no Premiere para finalizar. Então aqui no Premiere já está linkado, né? Tá feito bonitinho. A última coisa que eu vou fazer é colocar um efeitinho sonoro de caneta marca-texto. Eu vou importar, eu já tenho esse efeito aqui. Se você quiser esse mesmo arquivo de áudio do efeito do marca-texto que eu vou usar aqui, eu vou deixar o link para esse arquivo aqui na descrição e também vou deixar nesse mesmo link o arquivo do After Effects que eu acabei de criar aqui junto com você, para você ter como referência aí nos seus estudos e fazer suas próprias animações, beleza? Vou posicionar aqui exatamente no momento em que a marca-texto entra, que é aqui, ó. Ela entra, deu quase certinho. Ela termina aqui, deixa eu ver, deixa eu testar aqui. No After Effects, beleza? Aqui no After Effects, beleza? Ela tem que terminar aqui. Então eu vou cortar aqui, vou vir aqui em Effects, Audio Transitions, Crossfade, eu vou dar um Constant Power aqui no final, aí ela termina certinho. No After Effects, beleza? Vou aumentar um pouco esse áudio aqui, ó. Vou em Audio Gain, vou dar mais 5 decibéis para ficar mais alto. Aqui no After Effects. Beleza. E aí temos aí a nossa animação. Vamos ver de novo. Criar textos com destaque no After Effects. Então é isso, é assim que a gente faz animações de textos bem simples e esse efeitinho de caneta marca-texto no After Effects. Beleza? Então você viu aí como é simples criar esses efeitos no After Effects. Tenho certeza que isso vai valorizar bastante as suas edições daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Uma outra forma de você receber também os conteúdos aqui é entrando no nosso grupo do Telegram, o Galera DS, o link tá aqui na descrição, ou então se inscrevendo na nossa news, que toda vez que sair um conteúdo novo eu te mando por e-mail sem spam, só conteúdo mesmo. Link também aqui na descrição. Se você é novo aqui no canal, já tem bastante conteúdo aqui pra você. Você pode começar por esse vídeo que tá aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante também. Beleza? Valeu, abraço!